Olá, graça e paz. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus agora. Vamos mergulhar fundo na palavra. Vamos estudar sobre identidade, propósito, quem nós somos, para que estamos na Terra. Você já pode ir convidando outras pessoas, você já pode ir chamando. Glória a Deus. A paz do Senhor, querida Flaviane. Que bom ter você aqui. Nós já oramos para que a palavra de Deus flua com poder, com graça, que o Espírito Santo fale a cada um que estará comigo aqui ao vivo, aqueles que vão assistir depois a gravação dessa ministração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando as nossas vidas. Passei a tarde hoje orando, estudando a palavra e como Deus falou comigo. Então eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. Olá, Dânia, Elane, Cleide, Mara, Shalom. Shalom, a palavra do Senhor fala, né? Para nós saudarmos com a paz do Senhor. E essa palavra em hebraico, ela é muito mais do que paz. Não que paz seja pouca coisa, né? Paz é muita coisa. Nós precisamos de paz, mas Shalom diz nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E é isso que nós desejamos para cada um que está aqui conosco. E nós vamos mergulhar fundo na palavra. E eu quero colocar uma canção aqui já para você ir preparando seu coração e junto comigo ir adorando ao Senhor. Oi, Nath, Natália, minha filha querida, seja bem-vinda. Para quem não sabe, eu tenho uma filha já casada, mora lá no Paraná e ela tá aí comigo na live. Glória a Deus, serva do Senhor, adoradora. Aline, seja bem-vinda. Safira, minha companheira de todas as semanas, juntamente com tantas outras queridas aqui, não é? Aline, Sarita, Elza, isso aí. Olha só, escuta essa música, se você souber, você começa a cantar aí. Essa canção linda tem tudo a ver com o que o Senhor colocou no meu coração para começar a estudar com você durante as próximas semanas. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. A canção Diz, gravada essa versão pela Gabriela Rocha. Eu que minha irmã querida, seja bem-vinda, Pamela. Vamos escutando essa canção, vamos adorando, vamos preparar o nosso coração, vamos receber uma poderosa palavra nessa noite. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor, é isso mesmo. A tua voz Me lembra e me diz quem realmente sou. É a voz de Deus quem diz quem nós somos. Aleluia! É isso que Ele quer lembrar para nós nessa noite. Vamos adorar o Senhor, vamos nos alegrar naquilo que Ele diz a nosso respeito. Estamos seguros nele. Aleluia! Não estamos sós. Pertencemos a Ele. Aleluia! Começa a chamar outros amigos para entrar aqui conosco. Vamos mergulhar no manual da vida. Glória a Deus, Aninha querida, Tan, sejam bem-vindos. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Ouvir a voz do Senhor é tudo que importa. Tudo, tudo. Aleluia, você ouviu isso? A minha identidade e valor só encontro em Ti. É o que Ele diz pra gente hoje. Aleluia. O Senhor diz que somos fortes. Aleluia. Ó Espírito Santo, ministra as nossas vidas nessa hora. Vem falar conosco. Eliene, seja bem-vinda, Eliene. Glória a Deus. Cremos no que a palavra do Senhor diz para nós.
Glória a Deus. Beijo, Elielza, querida. Esther. Querida Everalda, irmã Silene aí junto. Vamos mergulhar na palavra. Estávamos aqui ouvindo a canção Diz, uma versão de uma canção gravada pela Gabriela Rocha. Não sei se você já assistiu o filme também, tão lindo, tão tremendo, que foi lançado ano passado. O filme Diz, Mais que Vencedores, não é isso? E essa canção foi a canção tema desse filme. E que declaração tremenda! É o que o Senhor diz a nosso respeito que nos importa. E hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre identidade e propósito. E se Deus falar com você nessa noite, e essa é minha oração, porque Ele falou muito comigo nessa tarde. A presença dele é muito forte aqui e eu oro para que você sinta o amor do Pai hoje. Para que a sua identidade seja confirmada, fortalecida, restaurada, que você viva tudo que o Senhor tem para você. E hoje é só o começo. Nós vamos estudar a palavra de Deus sobre aquilo que Ele diz, quem nós somos e por que Ele nos criou. Eu sei, muitos de vocês que estão comigo agora e outros que vão também assistir o vídeo gravado, já sabem que o Senhor os ama, que Deus tem planos para vocês, mas quantas vezes nós somos entristecidos, ficamos atordoados, perdemos o rumo e nós precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração, quem nós somos. Isso é uma chave para a vida vitoriosa, para a vida vencedora, e é isso que Deus quer para nós. Então, não importa como você esteja até agora, importa que ao receber a palavra de Deus, vitória seja destravada na sua vida, você receba a alegria do Espírito Santo e possa viver tudo que o Senhor planejou você para ser. Amém? Glória a Deus. Tem mais gente aqui, eu quero saudar todo mundo que entrou depois da abertura, né? Silene entrou, Mara, Jéssica, Eliana Soares. Como é bom ter a companhia de vocês. Estejam orando, porque a minha oração com cada live dessa é para que a palavra de Deus possa realmente ser lembrada, estudada, guardada no coração e que nós aproveitemos esta plataforma para renovar a nossa fé na palavra e chamar outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos juntos. Soriane, querida, seja bem-vinda. Paloma, minha linda. Ó, Rony aí, foguinho puro, querido. Nani, vi Nani passando também. Quanta gente preciosa. Deus abençoe. Então eu convido você a ficar bem atento agora, bem atenta, em espírito de oração. É a palavra de Deus, muitos textos que vamos ler aqui, eu tenho certeza que você já conhece. Minha oração é que a palavra de Deus mais uma vez seja renovada na sua mente. E quem está aqui que vai ouvir pela primeira vez cada palavra, cada ministração do Espírito, que seja poderosamente tocado, que tenha um encontro com o Senhor. Você que já teve o seu encontro com Ele, seja renovado hoje em paixão por Jesus, em alegria por ser filho, por ser filha. Então, o que o Senhor colocou no meu coração é que nós devemos pensar e tomar posse de verdade da nossa identidade e do nosso propósito. Não aquilo que as pessoas acham ao nosso respeito, não aquilo que nós achamos baseado no que os outros acham, de repente lá na infância, coisas que nós não deveríamos ter ouvido e ouvimos na adolescência, na fase adulta e mexeu com a nossa identidade de uma maneira negativa. Não é isso que nós queremos consolidar nessa noite. O convite do Espírito Santo para nós é lembrarmos o que a Bíblia diz a nosso respeito, qual é a nossa identidade, o nosso propósito.
E entender o propósito da nossa existência nos permite viver uma vida com menos estresse. Sabia disso? Entender o propósito da nossa existência simplifica as nossas decisões, aumenta a nossa realização pessoal e, o mais importante, nos prepara para a eternidade. Entender a nossa identidade, o nosso propósito, nos capacita a viver movidos pela eternidade, nos dá uma vida plena e realmente feliz. E eu tenho certeza que todos nós queremos isso. E Deus quer isso para nós. Ele quer, Ele nos criou para isso. Então vamos começar hoje uma série de estudos bíblicos sobre propósito, sobre identidade e propósito. Para que estou na Terra? Você deve saber que todo objeto, ferramenta, eletrônico, eletrodoméstico, tudo que nós compramos para funcionar de alguma maneira, até um móvel, ele vem com um manual para que ele possa ser usado corretamente, não é assim? Se aquele objeto não for usado corretamente, ele vai quebrar. Quem o comprou não vai poder usar toda a sua potencialidade e aí a gente acaba perdendo, né, o uso. Na nossa vida não é muito diferente. Nós somos criados com um propósito e Deus nos deu o manual. Nós somos uma das gerações mais privilegiadas porque o manual da vida hoje se encontra principalmente para nós aqui, não é, com um acesso muito fácil em tantas traduções, em tantas línguas. Eu estou falando da palavra de Deus, é o manual do Criador, e quem decide estudar o manual que Deus deixou para nós, a sua palavra, confiar em seus mandamentos, permanecer ligado a Ele, vai alcançar uma vida plena e feliz. E este é o nosso objetivo com esses estudos que nós começaremos hoje. Mas antes de falarmos sobre identidade, sobre propósito, perdão, nós vamos conversar sobre identidade segundo o olhar de Deus, não segundo o nosso olhar. Em João 8, 18 a 14, a palavra do Senhor diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Vou ler aqui para você. E é bom que você esteja com a Bíblia, é bom que você esteja com o papel para anotar, porque tem muito texto bíblico para você meditar depois. E aquilo que o Senhor for revelando de revelação, você vai anotando para fixar, para ministrar a outras pessoas, não é? Para orar em cima disso. Então, pega a Bíblia aí, pega papel e caneta e vamos estudar a palavra. João 8, 12 a 14. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Por que eles falavam isso? Porque havia na própria lei de Moisés, né, a orientação de que para que fosse verdadeiro um testemunho, deveria ser testificado por outras pessoas e não por aquele somente que estivesse falando. E Jesus estava falando dele mesmo. Então, os fariseus, né, com a mente cauterizada pela letra, não cheios do Espírito, eles disseram: não, é mentiroso o seu testemunho. Olha o que Jesus respondeu, mas presta muita atenção. Jesus disse assim: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Agora me diga, se esta declaração de Jesus não é uma declaração de alguém que tem convicção da sua identidade, do seu propósito. Ele disse: sei de onde vim e sei para onde vou. E aí você pode pensar: mas é Jesus. Jesus. Sim, é Jesus. E Jesus veio ao mundo como homem, 100% homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, justamente para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus e assim encontrássemos a nossa verdadeira identidade. Ele foi Deus encarnado, ele estava como homem na terra. A Bíblia fala e nos garante isso. E é em Jesus que nós encontramos o nosso propósito, é em Jesus
Jesus que nós encontramos a nossa identidade. Você não é um erro. Olha, aqueles fariseus estavam negando a identidade de Jesus, estavam tentando manipular ele, tentando fazer com que ele deixasse de ter aquela convicção. E muitas vezes Satanás faz isso, usa pessoas para tentar nos afastar da nossa identidade em Deus, para tentar trazer tristeza e angústia a nós. E eu quero repetir sobre a sua vida agora que você não é um erro, você não foi um acidente, você veio ao mundo com um propósito de Deus, você não é rejeitado por Deus, você também não é o que você faz. A sua identidade não está naquilo que você faz. O que você faz é a sua função, é a sua missão. Você se torna professor, cozinheiro, médico, engenheiro, empresário, pastor, pastora. Você se torna esposa, esposo, mãe, pai. Mas você não é nada disso. Você faz isso, você cumpre essa missão. Você também não é o que você ouviu dos seus pais, nem tampouco é o resultado das suas frustrações e dos seus traumas. Guarde bem isso no seu coração. Você não é o que os outros dizem a seu respeito. Mesmo ouvindo coisas boas à nossa volta, e como é bom ouvir, não é? Elogios, palavras de afirmação. Isso é bom, isso faz bem. Sempre procure declarar o seu amor por palavras, confirmar a importância das pessoas à sua volta. Isso é tão maravilhoso. Mas mesmo assim, nós só vivemos a plenitude mesmo da nossa identidade verdadeira se nós acreditarmos no que Deus diz que nós somos. Amém? E você pode ir escrevendo aí amém, você pode ir botando aí o foguinho, você pode ir compartilhando, né? Botando o seu gesto de oração, porque nós estamos ministrando a palavra do Senhor e vamos nos sentir como num culto agora. Eu estou unida com você em oração, em espírito de quebrantamento para ouvirmos a palavra do Senhor, e você pode aí participando e sendo abençoado e chamando outras pessoas para estar conosco também. Nós estamos falando sobre a nossa identidade, aquilo que Deus planejou para nós sermos. Você também não é o seu corpo. Quantas pessoas sofrem por não gostar da sua aparência? Manda os coraçãozinhos também. Isso aí, Paloma. Vamos lá. Assim é que funciona, né, as redes sociais. Quanto mais engajamento, mais a mensagem é espalhada. E nós estamos aqui para espalhar a palavra de Deus. Amém? Você pode dizer um amém por isso? Vamos nos unir nessa missão e vamos espalhar a palavra de Deus. Então você recebe a palavra e você espalha a palavra de Deus. Mas voltemos aqui, nós não somos o nosso corpo, nós temos um corpo. Muitas pessoas são tristes, angustiadas por causa do formato do seu corpo, da sua cor, do seu cabelo, do seu olho. Não, nós temos que cuidar do nosso corpo. Cuide, seu corpo é templo do Espírito Santo, seu corpo é a embalagem do seu espírito e da sua alma. Deus nos quer ver saudáveis e o cuidado com o nosso corpo é responsabilidade nossa. Faça atividade física, perca os quilinhos aí em excesso, porque não faz bem para o coração, não faz bem para a autoestima, mas você não é o seu corpo. Você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. A sua identidade não está no seu corpo. O seu corpo vai embora. O seu corpo vai ser comido por bichos, né? Muito triste falar isso, né? Ou queimado, não sei. Estou falando aqui das maneiras, né? Como se é sepultado um corpo. Esse não é o assunto de agora. Mas não importa, não dê mais valor ao seu corpo do que a sua identidade em Deus, porque o coração alegre é que aformoseia o corpo. Alguém que reconhece a sua identidade, que vive o seu propósito. Essa pessoa é uma pessoa verdadeiramente linda, uma pessoa verdadeiramente feliz, porque entendeu
para que está na terra e nada pode abalar a sua identidade. Nós só entenderemos o significado e o propósito da vida se nós nos voltarmos para o que Deus nos revelou na sua palavra. A palavra de Deus é o manual da vida. Nós precisamos ler o manual, porque Deus não é apenas o ponto de partida. Deus não é o ponto de partida da nossa vida. Deus é a nossa fonte de vida e Ele é o nosso ponto de chegada também. Ele é o nosso destino e nós precisamos nos preparar para estar com Ele. Olha o que diz Efésios. Eu quero pedir uma ajuda a você que está aqui ao vivo comigo. Quando eu for dizendo os textos, digita aí para outras pessoas que chegarem depois verem o texto, tá bom? Efésios 1, de 9 a 12. A gente vai ler muitos textos de Efésios nessa próxima série de estudos bíblicos, porque Efésios fala muito da nossa identidade em Deus. Diz assim, e nos revelou Deus. Está falando de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Guarde isso. Em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aleluia! Só nesse texto aqui de Efésios, a gente vê identidade e propósito. Alguém perguntou aí qual a versão que eu estou lendo. Eu estou lendo na NVI. A maioria dos textos que eu li aqui vai ser na NVI, ou então na corrigida e fiel, tá bom? Mas aí você pode anotar e ler na versão que você tiver. E se tiver o aplicativo no celular, melhor ainda, porque você vai ver em várias versões. Eu, quando estou estudando a Bíblia, eu olho várias versões, porque só vai enriquecer o entendimento, né? Glória a Deus por isso. Olha só. Eu quero pensar com você agora sobre essa verdade incontestável de que Deus nos fez e descobrimos nossa identidade, propósito, nosso relacionamento com Jesus. Ele diz aqui que ele estabeleceu o nosso propósito em Cristo. Isso foi feito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, em Jesus tudo se converge. Em Jesus nós encontramos vida. Em Jesus nós nos completamos. E vamos nos aprofundar mais nisso. Deus já pensava em mim e você antes mesmo da gente pensar. Antes mesmo de nós pensarmos a respeito dele. Que amor é esse? O propósito determinado por Deus para a sua vida é anterior à sua concepção. Antes do espermatozoide do seu pai se encontrar com o óvulo da sua mãe, Deus já tinha planos ao seu respeito, de que em Cristo o propósito dele se cumprisse na sua vida. E isso é para todos, mesmo aqueles que ainda não entenderam esse propósito, Deus continua desejando que todos os homens sejam salvos. Agora só depende dos homens, só depende crer e receber essa palavra de vida. Qual a nossa verdadeira identidade? Qual a sua, a minha verdadeira identidade? Precisamos voltar ao início de tudo, não é mesmo? Então vamos lá para Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia! Eu não sei o que você sente quando você lê isso, mas meu coração se enche de alegria, porque Deus me criou a sua imagem e semelhança. Ele fez homem e mulher, dois modelos de um produto só, e nos fez para dominar
a terra. Aleluia, glória a Deus. Segura aí que vem revelação de Deus para você. E nós vamos terminar esse estudo bíblico hoje. Você que está aqui ao vivo comigo e todo mundo que vai assistir depois, que vai ficar gravado aqui no Instagram e vai ficar também no meu YouTube. Compartilhe lá o YouTube também, Geisa Carneiro. Tem muita gente que não usa rede social, mas vai receber essa palavra de vida através do YouTube. Segura aí, porque tem bênção de Deus para nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quem eu sou? Quem você é? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Quando qualquer pessoa falar algo ao contrário, que você não pode, que você é incapaz, que você é feio, que você é feia, qualquer palavra depreciativa, você diz: não, você que está equivocado. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Ser imagem e semelhança de Deus quer dizer que nós temos qualidades e atributos que Deus tem. É claro que existem atributos de Deus que são intransferíveis. Isso ele não nos deu, esses atributos aqui. Onipotente, Deus tem todo o poder. Onipresente, ele está em todo lugar. Onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Esses atributos só pertencem a Deus. Eterno, só Deus eterno. Nós nos uniremos à eternidade de Deus porque recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, mas enquanto seres aqui humanos, nós não somos eternos. Esses são os atributos intransferíveis de Deus: onipotência, onipresença e onisciência. Mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança e transferiu para nós o seu caráter, qualidades dele, poder que ele tem, o poder criativo, a inteligência, o discernimento, a moralidade, a bondade, a misericórdia, a santidade de Deus. Através de Jesus, nós entramos pelo caminho de santidade e em Jesus nós podemos nos santificar. Glória, glória a Deus. Nós não podemos também nos esquecer que quando a morte entrou no mundo através do pecado, a nossa identidade, a identidade do homem, da mulher foi degenerada, foi deteriorada. Nós perdemos o contato direto com a glória de Deus. Por isso que há tantas pessoas perversas, tantas pessoas más. Por isso que a maldade está em nós, porque todos somos pecadores. Como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus podem roubar, podem mentir, podem invejar, podem matar e tantas outras coisas ruins? Nós encontramos a resposta para isso no manual da vida, no manual de Deus, na Bíblia. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A imagem e semelhança completa de Deus que foi nos dada na criação e planejada por nós antes da fundação do mundo, ela foi rompida, ela foi destituída por causa do pecado. Romanos 5,12 diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3:23, quem vai me ajudar a digitar aí? Romanos 5:12. Ok, Elsa, obrigada. Isso aí. Esses textos, e tem muitos outros, nos mostram por que os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus são tão maus, né? Por que há maldade? Por que Deus sendo bom e eu sendo a imagem e semelhança dele, eu tenho dificuldade de ser bondosa? Por causa do pecado que entrou no mundo. Entretanto, Jesus veio para que tivéssemos acesso de volta à vida abundante, acesso de volta à nossa identidade. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer um aleluia aí? Escreve aí um aleluia. Fala aí que você está aqui comigo e está se regozijando na palavra de Deus comigo. Glória a Deus! O Senhor Jesus nos dá acesso à nossa identidade original. Lá em João 10:10, Jesus disse assim: o ladrão vem senão para roubar,
matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! O Senhor tem vida abundante para você. O Senhor tem vida abundante para mim. Nós vamos estudar mais minuciosamente sobre vida abundante em outros dias, né? Na sequência dessa série de propósito de vida. João 14:6. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus quem disse isso. Então Jesus é o caminho de volta ao Pai, é o caminho de volta à nossa origem, é o caminho de volta à nossa identidade. E aí algumas pessoas podem pensar, mas eu creio em Jesus, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu não consigo viver essa vida abundante. Você conhece gente assim? Será que você é assim? Você tem vivido uma vida amargurada, uma vida sem prosperidade, sem avançar, sem realizar os seus sonhos? Você tem vivido uma vida oprimida, uma vida angustiada? Não tem vivido a vida abundante que o Senhor tem para você? Primeiro eu preciso perguntar a você algo. Antes de ministrar a palavra de Deus de maneira específica para a sua vida. Você entregou mesmo sua vida a Jesus? De verdade? Ou você ainda continua no controle da sua vida? Fazendo as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Será que você está assim? Você disse, Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu te adoro. Jesus, tu és o meu Salvador. Jesus, eu entrego a minha vida a ti, os meus sonhos, mas continua fazendo as coisas do seu jeito e não do jeito dele. Segundo a sua vontade e não segundo a vontade dele. Segundo aquilo que você gosta e não segundo aquilo que agrada a ele. Pensa nisso. Outra pergunta. Você já colocou na cruz os seus pecados mesmo? Você confessou, você se arrependeu e largou ele lá na cruz e recebeu o sangue purificador de Jesus? Ou você continua dando lugar à acusação, a desejos pecaminosos, a hábitos pecaminosos? Você assumiu de verdade a sua vida em Cristo? Ou você ainda está preso ao passado? Você ainda está presa ao passado? Porque se você não entregou sua vida a Jesus de verdade e você não colocou na cruz de verdade os seus pecados e começou a viver uma nova vida, é claro que você não vai viver a sua identidade em Cristo. É claro que você não vai experimentar essa vida abundante. Tome posse da sua identidade conforme Deus criou para você ser. Deus te criou para você ser a imagem dele e a semelhança dele. E se você já entregou a sua vida a Jesus, você já entrou no caminho de volta para o Pai. Você já tem acesso à glória de Deus de novo. Quanto mais profundo for o meu relacionamento com Deus, mais eu refletirei a sua imagem. Isso precisa nos fazer pensar que nós precisamos conhecer mais a Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Dedique-se a conhecer a Deus, a orar, a parar para ouvir Ele falar com você, a estudar a palavra para que você reflita a imagem de Deus. É de glória em glória. Eu amo esse texto que eu vou ler para vocês agora. Quem puder, anota aí para mim, anota aí no comentário para o pessoal pegar. Segunda aos Coríntios, que é a segunda carta aos Coríntios, 3:18. Leia esse capítulo todo, que capítulo tremendo, cheio do fogo de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, porque ele estava falando da experiência de Moisés, quando ele subiu ao Sinai e a glória de Deus vinha sobre ele cobriu o rosto para que o povo não visse a glória indo. E aí o apóstolo Paulo escreve que o ministério que nós vivemos hoje é mais poderoso, a glória é maior do que a glória que Moisés experimentou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Toma posse disso, meu irmão, toma posse disso, minha irmã. E ele termina o capítulo dizendo, todos nós,
com o rosto descoberto, porque é para os outros verem mesmo a glória de Deus, é para a glória de Deus não sair de nós mesmos, é para manifestarmos a glória dele, refletindo como espelho a glória do Senhor. Por quê? Porque eu estou tão perto de Deus, eu fico tão perto, ó, tinha um espelho aqui, não sei onde botei, depois eu... Era para ter pegado, né? Que você ia ver. Mas você imagina aí que minha mão é um espelho. Eu tô tão perto que a glória de Deus aqui reflete em mim. Eu sou o espelho, na verdade. Então, Deus reflete no espelho, que sou eu, a sua glória, para que eu manifeste a identidade que o Senhor realmente planejou para mim. Eu preciso estar perto dele. Eu preciso pensar nas coisas do alto. Eu preciso me alimentar do Senhor. E ele continua: somos transformados de glória em glória. Essa é a parte que eu mais gosto. De glória em glória. Não se escandalize quando eu disser assim que tem textos que eu mais gosto. É só força de expressão, tá? Eu amo a palavra de Deus, mas sabe aquelas palavras, aquelas frases que mexem com você? Pois é. Transformados de glória em glória. Por quê? Eu experimento um nível de glória hoje, outro nível de glória amanhã. Deus trata algo na minha vida hoje, Ele trata algo na minha vida depois. E assim eu vou crescendo, crescendo e refletindo o caráter de Deus em mim. Porque glória é poder, glória é manifestação da unção do Espírito, mas glória é principalmente tudo que Deus é. Glória é principalmente a manifestação do caráter de Deus. Então é de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas outro aspecto da nossa identidade muito importante que nós precisamos tomar posse de verdade é que nós somos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Assuma a sua identidade de filho de Deus, a sua identidade de filha de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas todos que se entregaram a Jesus, que creram no seu nome, que nasceram de novo, se tornam filhos. Olha o que Jesus disse certa vez a algumas pessoas que achavam que eram filhos de Deus, porque nós somos descendentes de Abraão. Olha o que Jesus respondeu: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se Deus é pai de todo mundo, como que Jesus disse que aquelas pessoas que estavam falando com ele eram filhos do diabo? É porque nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que recebem Jesus como Senhor da sua vida. João 1,12. Anota aí, quem pegou primeiro já anota. João 12. Mas a Bíblia diz também que aqueles que o receberam Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você creu? Você já entregou sua vida a Jesus? Crer não é só acreditar. Crer é ter fé, que significa ser fiel ao Senhor. Viver pela fé. Fé sem obras é morta. Então, crer é obedecer. Aquele que crê, obedece. Aleluia. Olha só, não se preocupa se mais de uma pessoa botar. É assim mesmo, vai botando aí. Quem ouvir, vai botando. Aí, quem viu depois, que vê que alguém já escreveu, aí dá uma paradinha. Mas fica tranquilo. Quanto mais gente anotar aí, melhor. É bom ter essa cooperação de você. E não esquece de comentar e compartilhando e orando por você, por mim que estou liberando a palavra e por todos que verão ainda essa ministração da palavra de Deus. Então voltemos aqui para a palavra do Senhor. Deus é meu Pai. Você pode repetir aí onde você está? Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Deus, você consegue entender isso? Deus, o Criador dos céus e da terra, o Santo, o Eterno, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, o Deus que é gracioso, o Deus que é amor, Ele é o meu Pai. Repete aí, Deus é o meu Pai.
Isso faz parte da minha identidade. Não existe nenhum ser humano, por melhor que seja, capaz de ser pai como Deus é. Capaz de ser tão bom pai quanto Deus é. E você que está aqui comigo, que é pai ou que é mãe, se espelhe em Deus. Né? Que o Senhor nos capacite a isso, a sermos como Ele para os nossos filhos, que nós possamos refletir o caráter dele em nós. Mas eu quero falar para aquelas pessoas agora, de maneira bem direta, que não tiveram um bom pai, que nem conhecem o seu pai. Alguns foram até abusados, violentados de várias formas pelos seus pais. Foram rejeitados, ouviram palavras depreciativas, não tiveram o carinho, o afeto que todos nós precisamos. Libera o teu pai desse fardo que está em você, porque ele, com certeza, tinha uma história, teve uma história de vida que levou ele a ser assim. E infelizmente, se seu pai que foi assim não se entregou a vida a Jesus, ele não compreendeu o poder do evangelho e a identidade que nós temos em Cristo. Esse não é um problema seu. Falando em outras palavras, o nosso problema agora é assumirmos o nosso Pai Celeste. Porque se a gente assume a identidade de filhos, está tudo resolvido. Fora rejeição, fora inferioridade, fora trauma, fora timidez, fora insegurança, fora inveja. Fora tudo isso, eu sei quem eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sei que eu sou filha de Deus, você sabe também, você é filho. Você é filha de Deus. Você é imagem do Senhor. Então não tem por que ficar olhando para o outro e querendo a vida do outro, e querendo ser como o outro, querendo o dom do outro, querendo fazer como o outro faz. Não. Você é único, você é única. E Deus te ama. Deus é teu pai. Perdoa teu pai terreno se ele não te deu, se ele não fez tudo o que você gostaria, o que você precisava como pessoa. Ele não era perfeito, ele não é perfeito. Não é problema seu, é problema dele com Deus agora. Seu problema é perdoar, é liberar a sua alma e agradecer pelo Pai que você tem. O Pai perfeito, ele é perfeito. Ele ama infinitamente, ele sempre está presente. Ele corrige na hora certa. E muitas das nossas aflições são correção de Deus. Por isso que a Bíblia diz para a gente se alegrar nas aflições, porque é Deus nos colocando na rota, é Deus provando a nossa fé, tirando o nosso coração de coisas que são passageiras, que são temporárias, não é? Ele nos corrige, ele corrige do jeito certo, na hora certa. Ele usa todas as coisas para o nosso bem, tudo porque ele nos chamou segundo o seu propósito. Então ele junta tudo para o nosso bem, inclusive as nossas dores, inclusive os nossos traumas, inclusive a nossa personalidade. Ele usa tudo para o nosso bem. Nós só precisamos nos render a Ele de verdade, nos entregar ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, crucificar a nossa carne, decidir ser filho obediente. Olha o que diz Lucas 11, de 11 a 13. Anota aí quem ouvir primeiro. Lucas 11, de 11 a 13. Qual pai entre vocês? Foi Jesus falando, tá? Quando Jesus fala, a gente tem que, ouvir mais ainda, com mais atenção ainda. Jesus disse: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, ou uma serpente, em algumas versões, não é? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha que texto tremendo, que revelação de Deus para nós. Jesus está falando da nossa filiação em Deus, da bondade do Pai, que não vai nos dar um pão se nós pedirmos se nós pedimos pão. E às vezes a gente acha que está pedindo pão, mas está pedindo pedra. Por isso que Deus diz: não, você não sabe o que você está pedindo, meu filho. Minha filha, você não sabe o que você está pedindo, então não vou te dar, não. Quando Deus disser não, você agradece, você se alegra, porque o não de Deus é um sim, porque é o melhor dele para nós. Então ele diz aqui: Deus é bom, Deus dá o melhor. E se vocês pedirem o Espírito Santo, ele não vai negar.
Jesus não está falando aqui de pedir a presença do Espírito Santo, porque quem é filho já tem o Espírito Santo. E a maior dádiva do Pai para nós é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É ou não é? Eu espero que você já tenha muitas experiências com o Espírito Santo, porque é o próprio Deus em nós. Nosso intercessor, nosso amigo. A gente vai ter uma série de estudos só sobre ele, porque ele merece, né? O que seria de nós sem o Espírito Santo? Aleluia! Ele é maravilhoso. Ele está aqui, ele está falando com você aí agora. Foi ele quem trouxe essa palavra para ministrar a sua vida. Então, quando Jesus disse, peça o Espírito Santo ao Pai e será dado, ele está falando da unção do Espírito, da direção do Espírito, da manifestação do Espírito, do fluir do Espírito. Então, ele vai te dar e nós precisamos pedir. Outra coisa que nos confirma como filhos de Deus é nós sermos justamente guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aí você pergunta, eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus? As minhas decisões profissionais, nos relacionamentos, a maneira como eu cuido da casa, como cuido do marido, dos filhos, dos negócios, a maneira como você, marido, trata a esposa, resolve as coisas, como você a serve, como você ama. É o Espírito Santo de Deus te guiando? É Ele? Se você é filho, você é guiado pelo Espírito. Então, quais as implicações de sermos filhos de Deus? Lembre-se que nós estamos falando da nossa identidade. A nossa identidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós somos filhos de Deus. Não deixe nada roubar essa verdade. Nada. Quando o medo vier, quando a insegurança vier, você dizer, eu sou filha de Deus. Qual o pai que abandona um filho? Um pai louco, né? Um pai endemoniado. Uma mãe com algum transtorno, com alguma doença. Mas um pai normal, uma mãe normal não abandona, imagina Deus. Ele mesmo disse, mesmo que o seu pai e a sua mãe lhe abandonar, eu jamais te abandonarei. Aleluia. Então firme a sua identidade em Deus, confie no que a palavra do Senhor lhe diz e viva uma vida plena e feliz. Hoje é sobre identidade. Semana que vem a gente começa sobre propósito de Deus. Para que eu estou na terra? Para que você está na Terra? Você conhece o seu propósito? Se você conhece, eu te convido a estar comigo também para a gente poder compartilhar e Deus consolidar mais ainda o seu propósito. De repente, Ele quer te revelar alguma faceta do propósito para a sua vida que você ainda não tem experimentado, não é? E convide outras pessoas, porque Deus quer falar muito conosco acerca do nosso propósito. Tem muita gente aí que está completamente desanimada, abatida, sem coragem para realizar algumas coisas porque não tomou posse do propósito de Deus para sua vida. E vivendo uma vida medíocre, uma vida sem poder porque não assumiu o propósito de Deus para sua vida. Então vamos lá. Paloma, você é uma graça. Gente, Bela Planderes, que tá aí falando, é Paloma. Aquela que eu falei da minha Bíblia linda. Peraí, viu? Ó, da minha Bíblia linda, a minha Bíblia velhinha, que eu amo tanto que ela forrou. É cada forro lindo. Então chama aí, chama a Paloma e tem um monte de coisa linda. Vocês viram o que ela leu aí? Querida, é o Espírito de Deus que nos ama, né? Eu orei e pedi ao Senhor que, ao iniciar esses estudos através aqui das redes sociais, fosse Ele liberando a palavra dele. Que bom que vocês estão aqui comigo, que bom que vocês vão compartilhar, que bom que vocês vão comentar, para que outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus recebam, né? Receba a vida de Deus. Então, quais as implicações de sermos filhos de Deus? O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O Filho de Deus é amado do Pai, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor, Ele que governa a nossa vida e nada pode nos separar do amor de Deus. Você é filha, você é filho amado do
Pai. Glorifica o Senhor por isso e enche o teu coração de alegria. A última coisa que eu quero falar sobre ser filho de Deus, a nossa identidade, ser filho, é que o filho tem a herança do pai. O filho tem a herança do pai. Aleluia, é tão bom, né? Ganhar uma herança, né? Tantas pessoas aí recebem heranças que não trabalharam nem uma gotinha de suor para ter, né? Mas a maior de todas as heranças na terra não se compara com a herança que Deus tem para todos os seus filhos. O filho tem a herança do pai. Olha Gálatas 4:6. Anota aí, gente. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba é paizinho. Há testificação no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Abba, Pai. Nós podemos nos relacionar com intimidade, com carinho, derramar a nossa vida nele, chorar no colo do nosso Pai, sorrir no colo do nosso Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Tem muito filho vivendo como escravo, aprisionado ao passado, aprisionado a medo, aprisionado à ansiedade, aprisionado às coisas dessa terra, aprisionado à vaidade, ao ciúme, à insegurança, aprisionado a tantas coisas que não nos ajudam a viver a nossa herança, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, se você, como filho, como filha, se sente agora aprisionado, seja livre em nome de Jesus. A sua mente está livre dessa mentira, desse engano, dessa limitação. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo diz: Abba, Pai. Meu paizinho, aleluia, glória a Deus. Ser herdeiro de Deus não significa ter riquezas aqui na terra, embora seja legítimo também. Não é nada de pecado ter riqueza na terra, sabia? É pecado amar o dinheiro, é pecado fazer da sua riqueza o seu Deus. Mas quanto mais riqueza, mais o reino de Deus também se expande, porque os filhos de Deus que são ricos e têm o seu coração em Deus, eles investem na obra de Deus, não é? Eles abençoam vidas. Então, esse ser herdeiro de Deus não significa a riqueza nessa terra. Também não significa ausência de sofrimento. Eu sou filho de Deus, então não vou sofrer, não vou adoecer, não vou morrer de nenhuma morte assim difícil. Eu já vi tantas pessoas de Deus morrerem de coisas terríveis, não é? Eu posso, você pode. Não importa como nós morremos, importa como nós passaremos a nossa eternidade, não é? Então, o fato de sermos herdeiros de Deus não significa ausência de sofrimento. Mas não, o manual, a Bíblia, o manual da vida diz que nós vamos passar por muitas aflições, mas há uma eternidade nos esperando. Essa herança que temos como filhos nos aponta para reinar com Cristo. Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ele quer que nós reinemos em vida. Agora, a vida que você tem é Ele governando, é Ele te dirigindo, é Ele te fortalecendo, é Ele te dando vitória, é Ele te ajudando, é Ele reinando sobre a sua vida, você reinando em Cristo. Nós reinamos em vida quando Jesus reina sobre a nossa vida, quando Ele domina a nossa vida. Ser herdeiro de Deus significa principalmente ter a certeza de uma vida eterna abundante, onde nada pode destruir, nada, onde não há choro, onde não há dor. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por isso? Existe essa vida nos aguardando naqueles dias mais difíceis, mais tristes, seja por motivos de alguém que algum desentendimento, algum problema, seja enfermidade, seja qualquer tipo de dor que acontece com a nossa vida. Lembre-se da vida eterna. Lembre-se do que o Senhor prometeu para nós. Ele diz aqui em Apocalipse 21, 3-7. Ouvi uma grande voz do céu. O apóstolo João estava vendo e ele ouviu a voz que vinha do céu. Aleluia! E a voz dizia: Eis,
aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará, ó a promessa do Pai, de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa vida terrena, essa vida ainda limitada pelo pecado vai passar, vai passar. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia, aleluia. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos acesso direto ao Pai, nós somos herdeiros de uma vida abundante, de uma vida eterna. Começa aqui? Começa, mas a plenitude dela é lá na glória. E nós não podemos viver aqui na terra sem viver o nosso propósito. Presos ao passado, a dores do passado, a maus hábitos, a facetas da nossa personalidade que nos limitam. Não, nós precisamos nos aprofundar em conhecer o manual de Deus, a palavra de Deus, e orar e pedirmos: Pai, eu quero o Espírito Santo se manifestando na minha vida. Muitas pessoas conhecem, temem a Deus, mas não permitem o domínio do Espírito. Aí não fluem no fruto do Espírito, não fluem nos dons do Espírito, porque o fruto tem a ver com caráter e os dons têm a ver com poder. Então recebe essa palavra, né, esse texto que nós lemos, Jesus dizendo: se nós pedirmos pão, ele não vai dar pedra. Peçam o Espírito Santo, peçam o governo do Espírito, o domínio do Espírito, o fluir do Espírito, a unção do Espírito. Peçam, peçam, e vamos viver a nossa identidade em Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra, você foi abençoada com a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu estou apenas aqui cumprindo o meu propósito, cumprindo aquilo que Deus me ordenou fazer. Eu estou aqui para liberar a palavra de vida sobre você. E diante de tudo isso, eu preciso perguntar: quem é você? Qual a sua identidade em Deus? Qual a identidade que você vai assumir? A identidade física? Aquilo que disseram a seu respeito lá atrás e você acreditou, está limitado no seu propósito? Quem é você? Você já assumiu a sua identidade em Deus? Ou você continua vivendo sem usufruir tudo que Deus criou para você? Que hoje seja um novo tempo na sua vida, um tempo de assumir a sua identidade. Semana que vem a gente vai se encontrar de novo aqui, não vai? Chama mais gente, porque a gente vai mergulhar fundo no propósito de Deus para nós. Eu vou postar lá no YouTube também, Geisa Carneiro. Vai lá, compartilha o link do YouTube, que é mais fácil as pessoas alcançarem a palavra de Deus. E quando eu postar no feed do Instagram, dá o seu testemunho, fala lá o que foi que Deus falou com você, o que foi consolidado na sua vida hoje. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, tá. Glória a Deus, amém, glória a Deus, não foi pergunta não. Isso mesmo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e ponto final. Nós só precisamos estudar a Bíblia, adorar o Senhor, buscar a Ele. Vinícius, Dani, Mara, aleluia. Todos vocês que estiveram aqui, quero orar pela sua vida e por todos que virão a receber a palavra através desse estudo bíblico, que sejam tocados pelo Espírito Santo, identidades restauradas, vida abundante em Deus, todos os sofismas, todas as estruturas na mente que impedem essa vida de viver a plenitude da sua identidade em Deus, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você viva toda a potencialidade da sua identidade em Deus. Você não é escravo do pecado, você não é escrava do pecado, você é filha de Deus, você é filho de Deus, livre, herdeiro em Deus. Seja abençoado.
Todo desânimo saia da sua vida agora. Encha a sua mente com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Encha, creia naquilo que Deus diz a seu respeito. Seja abençoada em nome de Jesus. Até